Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. No YouTube você consegue, no Spotify também, você consegue nos ver lá por vídeo. Então, se você quiser conhecer o nosso trabalho e conhecer até o meu convidado, você pode ir lá, entrar no Spotify e no YouTube e ter uma visão melhor aqui, entender melhor e conseguir interagir de uma maneira mais próxima com a gente, né? Agradecer a você que ouve sempre, acompanha e ajuda a compartilhar o nosso conteúdo. E a gente tem um recurso aqui no YouTube, tem o sininho, onde você pode receber notificação toda vez que o Fisiortopedia lança um podcast, um novo episódio de podcast. Isso pode ser feito no YouTube e no Spotify. A gente está abrindo o ano, hoje é o primeiro episódio do ano de 2023. A gente escolheu aqui com todo cuidado um convidado para poder abrir com chave de ouro aqui o nosso podcast Aprender e Empreender. E o meu convidado é um convidado internacional, cara do Rio de Janeiro, né? E o meu convidado é professor de fisioterapia neurológica da Federal do Rio de Janeiro, é chefe do Serviço de Fisioterapia do Instituto de Neurologia Deolindo Couto, é o sócio proprietário do CIRTA, o Centro Integrado de Reabilitação e Terapia Aquática, há 22 anos, é sócio proprietário também do CIRD, o Centro Integrado de Reabilitação e Clínica de Dor. Ele também muito reconhecido como instrutor avançado do conceito PNF, um conceito muito bacana. Vascaíno deve estar triste e feliz, né? Feliz pelo Vasco ter voltado, triste com o que aconteceu com o Roberto Dinamite. Infelizmente, o grande ídolo do clube se foi aí num ano difícil, onde a gente também perde o Pelé, aí perde o Roberto Dinamite. É um entusiasta da cultura oriental, né, dos saberes orientais, porque tem sua vida também balizada pelo karatê, é faixa preta de karatê, segundo o Dan. É um cara que eu adoro acompanhar os posts nos stories dele, no Instagram. É um cara sempre com uma mensagem muito legal, um cara de 54 anos, e é o professor José Vicente Martins. Muito bem-vindo, José Vicente. Muito bem-vindo, Vicente. Obrigado, Hélio. É um prazer enorme falar com você. É um prazer enorme poder contribuir de alguma forma para esse seu trabalho fantástico. Muito legal, Zé. É muito legal receber você aqui e já era um desejo antigo. E eu falava com a Mariane Altomari. Eu estou misturando Ana Maria Siriani com Mariane Altomari. Sempre São duas queridas. Estava falando sempre com a Mariane Altomari para falar contigo, e ela sempre foi uma estimuladora. E eu pedi para o Vicente trazer uma frase aqui para a gente abrir o episódio, né? Ele me manda uma frase que foi muito engraçado isso, que ele me mandou uma palavra, gambatê. E gambatê é uma palavra que permeou a minha infância, assim, porque eu fui criado por uma avó muito, apesar de ter nascido no Brasil, mas ela era muito japonesa. Ela carregava com ela muito da cultura, muito dos costumes, muito do jeito. E era uma palavra que ela sempre me falava. Então, eu costumo dizer, eu vou perguntar isso para você, eu costumo dizer que eu sou fisioterapeuta por causa da minha avó, porque eu fui criado praticamente por ela e eu cresci com ela. E ela, inclusive, vai ser uma das minhas inspirações aqui para conversar com você sobre o assunto que a gente vai falar. Mas ela, quando menina, ela passava a mão na minha cabeça e falava assim para mim: você vai crescer, você vai virar um homem e você vai estudar e vai usar uma roupa branca e cuidar das pessoas. Então, olha, bacana. E falou isso 1 milhão de vezes para mim, e quando eu me vi crescido e tendo que escolher por uma graduação,
Nunca me passou pela cabeça ser advogado, ser engenheiro, uma situação tão normal para rapazes, né? Você querer ser advogado, engenheiro. Eu sabia que eu ia ser da saúde, que eu ia ser ou médico, ou dentista, ou psicólogo, sei lá, qualquer área, mas eu tinha certeza que eu ia trabalhar no cuidado com pessoas. E essa frase gambater, toda vez que eu me via lá meio inseguro, meio em dificuldades, ela fechava o punho e falava: gambater, gambater, você não pode desistir. E sempre com uma frase de ânimo, né? Ela falava: você é fantástico, você é muito inteligente. E mesmo eu me sentindo pouco inteligente, ela falava: você é o melhor, você é muito inteligente. Então, vá adiante. Vicente, por que, por que fisioterapia, Vicente? Por que que você não virou engenheiro? Por que que você não virou um advogado? Por quê? O que que aconteceu na sua vida que você escolheu? E por que que a fisioterapia teve a sorte de te ter aqui conosco? Bom, em primeiro lugar, que bacana, né? Que coincidência gostosa, né? A sua avó ter realmente falado tantas vezes essa palavra para você e a gente está abrindo aí nossa conversa com essa palavra e o significado dela, né? Que é justamente procure se esforçar ao máximo, não desista, faça o seu melhor e coisas do gênero. Então, você falou que teve influência da sua avó e eu tive uma grande influência do meu pai, né? Quando eu estava para fazer o vestibular, na época, eu fiquei indeciso, porque eu queria trabalhar com algo que pudesse mexer com o corpo e com a mente. Por que disso? Eu comecei a fazer karatê com os meus 14 anos de idade. E comecei a fazer karatê e, nesse momento, que eu entrei no karatê junto com meu pai e com meu irmão. Então, a família foi fazer karatê. E eu cresci, então, dentro do dojo, gostando de fazer exercício, gostando da filosofia oriental, gostando das ideias que eu fui aprendendo com os meus mestres de karatê. E minha mãe é teóloga, sempre foi professora de religião, e eu fui criado num ambiente de muitos livros. Então, ela e meu pai sempre estudaram muito, sempre leram bastante, e eu lia muitos livros da minha mãe sobre teologia, sobre filosofia, história da arte, enfim. Então, eu queria uma profissão que pudesse trabalhar o corpo, como eu trabalhava no karatê, que eu pudesse estudar o movimento, que eu pudesse, ao mesmo tempo, aplicar a filosofia oriental na minha vida, na vida das pessoas, e que eu pudesse usar esse conhecimento que eu estava adquirindo dos livros, né, de filosofia, de teologia, história da arte, etc., na minha profissão e na ajuda ao ser humano, né? Eu sabia que eu queria trabalhar com algo em que eu pudesse ajudar o próximo. E aí, na época, eu fiquei super indeciso, não sabia. Pensei em fazer educação física para do corpo, pensei em fazer psicologia por causa da mente, pensei em fazer medicina por causa da cura, né? Um estudo mais complexo do corpo e da mente. E aí, meu pai, um dia, conversando comigo, falou assim: por que você não tenta fisioterapia? De repente, a fisioterapia vai unir tudo isso, né? O estudo do corpo, você vai trabalhar com pessoas que precisam de reabilitação. E eu comecei a ler sobre fisioterapia. E quando eu fiz vestibular, eu passei para medicina na Unirio, eu passei para psicologia, eu passei para educação física e eu passei para fisioterapia. Meu Deus. E aí eu tive que escolher. E eu escolhi de cara a fisioterapia porque eu comecei a ver filmes sobre reabilitação, sobre superação, sobre como buscar o potencial máximo das pessoas. E eu entendi que a fisioterapia seria realmente a profissão da minha vida. E eu costumo dizer hoje em dia o seguinte: se eu não fosse fisioterapeuta, eu seria fisioterapeuta. Então, eu fiz a escolha absolutamente mais correta da minha vida. Desde o primeiro período de faculdade, eu me apaixonei por neuroanatomia, comecei a estudar neuroanatomia, fui monitor de neuroanatomia na minha faculdade e numa outra faculdade na época, eu dava aula para fisioterapia, para medicina e para psicologia. Olha que interessante.
sobre neuroanatomia. Passei a faculdade toda estudando é, o cérebro de uma forma geral, né? Não só o cérebro, mas tudo que tem a ver com a neuroanatomia. E, enfim, quando chegou no estágio, eu me identifiquei mais ainda, e aí fui trilhando o meu caminho e descobri que realmente era o que eu queria para a minha vida. Muito legal, Vicente. E nessa história de, ainda na adolescência, ter começado a fazer karatê e depois ter procurado uma profissão que une o corpo com a mente, o quanto essas duas histórias, ou quanto essas duas coincidências, entre aspas, permeiam o teu caminhar, né? Porque o nosso episódio hoje, falar para a nossa audiência aqui, o nosso episódio é sobre a busca da excelência, né? A excelência é um lugar que a gente caminha em direção, na busca por tentar alcançar, mas a gente sabe que a gente sempre vai estar no caminho, né? A excelência não é um lugar que se chega, não é um lugar que, não é um destino final. O caminho é a beleza da excelência, né? Então, essa luta por repetir e repetir e repetir e repetir o mesmo trabalho para que ele fique cada vez mais bonito. Vou trazer minha avó de novo aqui. Eu me lembro da minha avó, porque, como eu te falei, ela trazia com ela, apesar de ser brasileira mesmo, e minha avó, inclusive, teve uma única oportunidade de ir até o Japão, e ela conseguiu uma coisa muito difícil, que é um japonês confundir uma estrangeira com uma japonesa nativa. Minha avó, ela tinha tantos trejeitos japoneses, e ela sabia falar um japonês tão perfeito que os japoneses achavam que ela tinha nascido no Japão. Isso é tipo, os caras batem o olho e sabem, esse aí é um estrangeiro. Se eu Aham, falar, eles falam, pô, esse japonês fala mais que a boca, ele não é japonês, não. aham, E eu lembro dela, porque ela fazia ikebana, ela fazia também aqueles candis escritos em sim. papel branco com uma tinta preta. Eu me lembro que a minha avó, ela acordava de manhã, olha a rotina, né? E a sabedoria de uma rotina, né? Ela acordava de manhã e depois que meu avô morreu, eu fiquei com muita dó da minha avó, porque eles eram muito, muito próximos. E eu me lembro que eu tinha 12 anos e nós viemos até a cidade dela para enterrar meu avô, para fazer o velório. E depois que meu avô foi sepultado, eu virei para o meu pai com 12 anos e falei, pai, eu não vou embora. Ele falou, como você não vai embora? Porque a gente morava em outra cidade. Eu vou ficar aqui com o Batian, porque senão ela vai ficar muito sozinha. E eu não sei o que deu na cabeça do meu pai que ele deixou, porque eu penso comigo hoje. Se eu fosse meu pai hoje, falava, imagina, pegava a cinta, entra no carro, e ir embora. Quem manda aqui sou eu. Sei lá o que aconteceu, meu pai me deixou. Talvez até por compaixão pela mãe, né? E Sim, eu lembro que eu me deitava com a minha avó e eu deitava no lugar do meu avô, na cama. sim. E ela acordava de manhã, ela fazia o taisô dela logo cedo, ela fazia exercício do lado da cama, então muitas vezes eu acordava com o barulho, ela estava se exercitando do lado da cama. Bacana. Ela levantava da cama depois do exercício e ia até um outro quarto, onde ela tinha um santuário. Ela rezava, ou seja, ela cuidou do corpo, depois ela está cuidando do espiritual, e depois ela pegava alguma atividade. E alguns dias era ikebana, em outros dias era fazer aquele kanji no papel. Só que assim, Cuidando da mente também. é Cuidando da mente também. da Porque essas mente, atividades cuidam da mente. da mente. Exatamente. E assim, era o mesmo kanji o dia todo, repetidas vezes, na busca por um kanji o mais próximo do perfeito possível, né? Uhum. Então, eu me lembro disso, isso é muito claro assim na minha cabeça, e essas atitudes da minha avó permeiam a minha conduta e a minha vida. O quanto Bacana. essa aproximação sua, Vicente, com essas coisas, com esse saber, com esse jeito, que não é melhor nem pior, é diferente, quanto isso Uhum. permeou seu caminho até aqui, cara? Olha, escutando essa história bonita da sua avó, é, eu me lembro de como eu ficava realmente apaixonado pelos ensinamentos dos meus mestres japoneses. E eu fui entendendo que a filosofia oriental era uma filosofia diferenciada, né? O karatê tem o Dojoku, que são os 5 princípios do karatê,
E o terceiro princípio, a frase é criar um intuito de esforço. Então, criar um intuito de esforço para o karatê e para essa filosofia oriental significa você buscar o seu potencial máximo. Significa você realmente tentar fazer o seu melhor em todos os aspectos da sua vida, em relação ao seu corpo, em relação à sua mente, em relação ao seu espírito, em relação às suas emoções. E quando eu escolhi a fisioterapia como profissão, eu queria uma profissão que eu pudesse buscar o meu potencial máximo, que eu tivesse esse intuito de esforço e que eu pudesse também aplicar isso nas pessoas que eu iria cuidar. Então, assim, isso é tão interessante. Ontem eu estava treinando, eu tenho um dojo de karatê dentro da minha clínica, né? Esse dojo lá na clínica já tem mais de 15 anos. E a gente treina toda segunda e quarta. Vai um professor, nosso professor é o Jaime Sandal, que é um sensei fantástico. Ele no ranking é considerado o melhor karatê, o que mais medalhou nos campeonatos brasileiros aqui no Brasil, em todos os tempos. E ontem no treino, depois do treino, eu vim para casa com kimono e tal, e eu estava pensando sobre isso, né? Como eu não consigo enxergar ou lembrar da minha vida sem o karatê. Porque como eu comecei aos 14 anos de idade, né? Quer dizer, antes disso, você tem, claro, a gente tem memórias da nossa infância, mas não são memórias tão claras, né? E eu não sei, eu não identifico a minha vida sem o karatê. E o karatê me ajudou a formar, ajudou a formar a minha personalidade, minha maneira de atuar no mundo. E depois do karatê, eu fui encontrando outras filosofias que também me ajudaram. Então, assim que eu me formei, eu estudei acupuntura, trabalhei com acupuntura durante um tempo, mais uma vez estudando a filosofia oriental. Comecei a meditar, comecei a fazer cursos de meditação. Então, comecei com meditação transcendental, depois, bem mais à frente, eu fui estudar mindfulness, a meditação da atenção plena. E o que é mais interessante, Hélio, é que depois, quando eu me tornei instrutor de PNF, depois a gente pode falar dessa trajetória, eu passei a dar cursos de PNF no Brasil e no exterior, e aí o que eu fiz? Eu fui dar curso no Oriente. Então, eu já ministrei 5 cursos de PNF na Coreia do Sul e 2 cursos no Japão. E aí, claro, né? Fui ao Japão 3 vezes, uma para falar num congresso e 2 para curso. Me apaixonei mais ainda e falei, por que eu não nasci com o olho puxado? Então, sem sombra de dúvidas, a filosofia oriental, junto, é claro, com outras filosofias, como eu falei, eu passei a estudar outros ramos da filosofia, e um dos ramos uma das correntes filosóficas que me atrai muito e que eu venho estudando há alguns anos é o estoicismo. Então, você me acompanha no Instagram, eu sempre posto mensagens de Marco Aurélio, de Sêneca, de Epiteto, de grandes filósofos estoicos. E aí eu fui juntando tudo, né? E semana retrasada, antes do Réveillon, eu fiz uma live com uma querida, que é a Vanessa Cunha, uma brasileira que mora na Irlanda e que tem um canal no YouTube fantástico chamado Garota Estoica. E ela tem vários vídeos interessantíssimos sobre o estoicismo. E a gente fez uma live na última semana de dezembro, falando das similaridades entre o estoicismo e a filosofia oriental. Então, aí eu falei sobre o budismo, falei sobre o karatê, sobre a filosofia dos samurais, o Bushido, o código de honra dos samurais, falei sobre o mindfulness e fui associando isso com o estoicismo, como a gente fez um perfil da história, né? E como realmente essas duas filosofias, a filosofia oriental e a filosofia estoica, elas tiveram, assim, a filosofia oriental influenciou a filosofia estoica e como elas têm várias semelhanças. Legal, legal. E Vicente,
Hoje a gente vê uma profissão na fisioterapia, principalmente, que é a área que a gente trabalha, cada um na sua área, mas onde a gente vê uma preocupação muito grande do lado técnico e uma preocupação muito grande do lado de saber as técnicas, que eu acho que tem o seu valor, a sua importância, mas me preocupa um pouco, eu tenho 25 anos já de jornada, me preocupa um pouco na entrega dessa técnica, onde a gente precisa ter um veículo para a entrega disso, do resultado para o paciente, da melhora da vida, né? Porque o trabalho de um clínico nada mais é do que pegar o trabalho do cientista e transformar num benefício real na vida de um paciente. Ou seja, hoje a gente muitas vezes, em algumas fases mais e outras fases menos, a gente glamouriza muito o trabalho do cientista, e eu acho que ele merece esse glamour mesmo, merece essa importância, mas o grande tradutor do saber humano, que transforma conhecimento em benefício real na vida de um paciente que não consegue andar ou que não consegue se levantar de uma cadeira, é o clínico. Uhum. E o clínico, ele não tem que ser um indivíduo apenas aplicador de técnicas, ele precisa embalar isso e ter uma forma de entrega disso que está muito ligada com a excelência naquilo que faz. Eu queria discorrer com você um pouquinho nisso e bater um papo e debater. Excelência, para mim, é uma obsessão, assim. Eu sempre procurei gerar no meu paciente a melhor experiência possível, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista da experiência dele, da minha comunicação com ele, da minha abordagem carinhosa com o paciente, sem perder o respeito pelo paciente, sem perder o respeito pelas decisões que o paciente deseja tomar, independente das minhas convicções, dos meus conhecimentos. Como é que a gente ensina, Vicente, isso para as pessoas mais jovens, para a geração que vai ficar no nosso lugar? Como é que a gente transmite esse compromisso não com a fisioterapia e nem só com o paciente, mas com o todo, né? Com a excelência de entregar uma coisa minimamente embasada, segura, efetiva, mas ao mesmo tempo carinhosa, humanizada, próxima, né? Afinal de contas, a gente não está consertando o computador. Como é que a gente ensina isso, Vicente? Eu vejo o teu esforço, estou te perguntando isso, porque eu vejo o teu esforço de transmitir esse tipo de conhecimento estoico, esse conhecimento da excelência. A gente olha para o Japão hoje, a gente vê um negócio, não parece outro país, parece outro planeta, até Uhum. a Coreia do Sul. Então, assim, como ensinar, Vicente? Como transmitir ou como tentar infectar essa geração com essas coisas tão boas e tão legais que a gente vê por aí, cara? Bacana, Hélio. Eu acho que a resposta assim, curta para isso é o exemplo. Né? Eu tive a sorte ou a oportunidade, não sei que palavra usar, para explicar isso, mas eu tive o privilégio, talvez essa seja a melhor palavra, de ter exemplos fantásticos da minha vida. O meu primeiro grande exemplo profissional, e que continua até hoje, é do meu sócio. Eu sou sócio do Palmiro Torriere, que você conhece muito bem. Eu tive a chance de ter o Palmiro como meu orientador de TCC na faculdade. Ele não foi meu professor, mas eu conheci o Palmiro e pedi para ele ser meu orientador de TCC. Depois eu fui estagiário dele, numa clínica que não era dele, em Copacabana. E aí eu tinha herdado uma sala, meu tio, e chamei o Palmiro para ser meu sócio num consultório aqui no bairro do Rio de Janeiro. E o Palmiro aceitou. Então, hoje eu tenho 30 anos de formado e há 25 anos eu sou sócio do Palmiro. Então, nós começamos numa sala pequena, na Tijuca, e depois nós
fomos para uma casa enorme, deliciosa, que eu quero que você conheça um dia, na Barra da Tijuca, que é o CIRTA, e nós estamos no CIRTA há 22 anos. E hoje nós empregamos no CIRTA mais de 50 pessoas, e depois eu fiz uma outra clínica, que é o CIRT, que já tem 5 anos, no Barra Shopping, e o Palmiro não pode ser meu sócio porque o Palmiro não tem mais tempo para nada, ele tem que começar a desacelerar. Então, assim, o meu primeiro exemplo profissional foi o Palmiro e continua sendo um dos meus grandes exemplos até hoje, porque o Palmiro sempre falou de excelência. E a maneira que ele tinha de explicar a excelência era dizendo: olha, saiu esse artigo aqui, leia esse artigo que vai ser interessante para esse paciente. Olha, eu vou fazer uma palestra, vou dar uma palestra em São Paulo. Aí ele ficava dias preparando a palestra da melhor maneira possível. E aí, quando eu me tornei sócio do Palmeiras, eu falei: bom, eu estou tendo como sócio um dos melhores fisioterapeutas do Brasil, né? E hoje em dia um dos melhores do mundo. Então, eu tenho que procurar fazer jus a isso. E aí depois, quando eu comecei a minha trajetória para me tornar instrutor do conceito PNF, eu comecei a ir para a Europa. Então, eu fiz todos os meus cursos avançados de PNF na Europa. Eu fui para a Alemanha, fui para a Croácia, fui para a Polônia, fazer todos os meus cursos lá. E conheci os meus mestres no PNF lá fora. Então, eu tenho 2 grandes amigos e mestres. Um é o Marcel Gebelos, que mora em Radolfzell, o sul da Alemanha, e o outro é o Benedikt Bumer, também alemão, que mora em Berlim. E eu aprendi com eles também o conceito de excelência, porque os alemães eles são muito disciplinados, né? Eles fazem sempre o melhor. E eu aprendi com eles realmente a estudar cada vez mais, a, se for preparar uma palestra, fazer o seu melhor. Se for dar um curso, tem que ser o melhor curso da sua vida, né? E aí, com as minhas viagens, eu fui aprendendo com outras pessoas também, né? Então, esse conceito de excelência vem pelo exemplo. E o que eu tento fazer com a minha equipe, tanto do CIRTA, que são mais de 50 pessoas, como eu falei, como do CIRD, que são em torno de 20. Então, eu tenho mais ou menos na minha equipe das 2 clínicas em torno de 70 e poucas pessoas, fora os meus alunos, fora os amigos do hospital público, do Estudo de Urologia, enfim. Eu tento, através do meu exemplo, através de palestras. Também no final do ano passado eu dei uma palestra para a minha equipe e o tema foi Buscando a Excelência, né? Então eu tento mostrar que nós devemos ser profissionais que buscamos o tempo todo o melhor conhecimento científico possível, que temos que ter um tratamento humanizado, com gentileza, olhando a pessoa como um todo, procurando tratar todos os seres humanos da melhor maneira possível, entendendo suas crenças, suas limitações, suas atitudes, enfim. E eu comecei a postar essas mensagens estoicas no Instagram, porque muitos amigos diziam: Vicente, essas coisas que você fala, você tem que mostrar para mais gente, porque só quem está ao seu lado que costuma usufruir disso, né? E aí eu passei a fazer live também sobre filosofia. Tenho 3 amigos que eu adoro na fisioterapia, que é o Edmur Paranhos, que você conhece, o André Santos e o Paulinho Azevedo. Então, nós já fizemos mais de 7 lives sobre fisiofilosofia. O pessoal apelidou a gente de fisiofilósofos, né? Porque a gente tenta trazer a filosofia para o mundo da fisioterapia. Então, eu acredito que através do exemplo, da sua conduta, da sua maneira de agir, a gente possa realmente ajudar aos mais novos. É interessante que os meus alunos lá da UFRJ, hoje em dia, conversam comigo sobre filosofia, pedem conselhos. Professor, qual livro que você aconselha nesse momento para que eu leia e tal? No final do ano passado, as estagiárias me deram de presente, no final do estágio, um livro lindo do Clóvis de Barros Filho e do Pedro Calabres, chama Em Busca de Nós Mesmos, um livro maravilhoso.
Eu me pego aconselhando as pessoas não só do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista filosófico. Então, uma aluna no final do ano passado falou assim: professor, estou com uma série de dúvidas, questões. Será que o senhor pode indicar um livro mais tranquilo sobre o estoicismo para eu começar a aprender? Eu falei: claro, anota aí. O Obstáculo é o Caminho, de Ryan Holiday. Você vai adorar. E aí ela leu o livro todo, depois veio falar comigo: puxa, muito obrigado, me ajudou muito. Enfim, então acho que um exemplo é a chave de tudo. O exemplo, né? O exemplo arrasta, né? Arrasta. A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Muito Então, legal isso, né? Muito legal, porque eu sempre também entendi que é impossível a gente cuidar de gente só sabendo o nosso trabalho, só sabendo a fisioterapia do ponto de vista técnico, né? Quando a gente exatamente. se aproxima de outro ser humano, principalmente um ser humano fragilizado, um próximo nosso, uma pessoa igual a gente, né? Uma situação difícil, fragilizada, você que trabalha ainda mais com uma parte de neuro, né? Eu fico muito na musculoesquelética, muito na dor crônica, e você pega pessoas ainda mais, numa situação ainda mais fragilizadas, homens que eram super fortes e de repente estão numa situação difícil, o cara não consegue mais ter aquela autonomia e independência. Então, há que se trazer um tempero, né, Vicente, para a gente conseguir, primeiro, né, do nosso lado, suportar isso, né, conviver com o sofrimento humano, que é uma questão também, Uhum. mas também de levar uma mensagem, de viver o dia presente, de vamos fazer um dia por vez, de pouco em pouco a gente avança e melhora, né? Uhum. Como é que é isso no seu dia a dia, Vicente? Você que lida com tanta gente, com tanto paciente, com tanto aluno e funcionário e colaborador, Uhum. esse estoicismo, vamos falar um pouco sobre isso, como isso permeia, qual a importância disso no seu trabalho como clínico aí no seu dia a dia? Ótima pergunta. Hélio, é, é, além dos pacientes neurológicos, eu trato muito também pacientes musculoesqueléticos, que a nossa clínica é uma clínica grande, né? Tem físio, tem fono, tem psicologia, tem hidroterapia. E apesar de ser professor de fisioterapia neurofuncional, eu atendo muitos pacientes musculoesqueléticos, talvez hoje em dia 50% a 50%. Hum. Pacientes pós-operatórios de quadril, joelho, coluna, ombro, etc. E trabalho muito com pacientes na fase aguda e crônica de dor. E eu cheguei à conclusão, Léo, que a filosofia era o caminho. Por quê? Porque a religião, cada um tem a sua. Então, você não pode, de forma alguma, invadir as crenças dos seus pacientes, dizendo: olha, esse é o caminho, porque, aliás, que não existe o caminho correto. Né? Hum. Cada um escolhe o seu caminho. Né? Uhum. Agora, a filosofia te dá a possibilidade de fazer as pessoas pensarem. Né? Então, nos Estados Unidos, tem uma profissão chamada consultor filosófico, em que as pessoas vão a um filósofo e, em vez de fazer uma terapia, ele prescreve textos, livros, vídeos para as pessoas é, estudarem e tentarem tirar suas próprias conclusões. Então, como eu lido com essas pessoas que sofrem muito, pessoas que de repente ficaram tetraplégicas, paraplégicas, ou pessoas que têm doenças neurodegenerativas, que sabem que não vão melhorar, algumas sabem que é, vão ter um curto tempo de vida, é, eu encontrei na filosofia, principalmente no estoicismo, uma forma de poder ajudar as pessoas a ressignificar suas vidas, ajudar as pessoas a entenderem que nada é mais valioso do que o presente, do que o momento atual. Isso vai muito do Zen budismo também. Então, eu faço esse mix da filosofia estoica com a filosofia oriental para poder lidar melhor com o sofrimento dos outros e para poder também me autotrabalhar, né? Hum. Porque não é fácil você passar o dia todo lidando
com esse peso que as pessoas chegam nos meus consultórios achando que eu sou a última possibilidade, a última alternativa, a salvação e coisas do gênero. E eu tento logo de cara tirar essa forma de pensar, porque, na verdade, todo o processo de reabilitação é um processo que a equipe faz parte, o paciente faz parte, os familiares, os médicos, enfim. E aí eu encontrei também na filosofia uma forma de me trabalhar, junto com as artes marciais também, junto com o contato com a natureza, junto com o que os orientais chamam de Moai, que é ter um bom grupo de amigos, onde você consegue se relacionar, onde você consegue trocar, onde você consegue dividir experiências, né? Eu tenho a minha casa lá em Itaipava, onde é o refúgio do guerreiro, que eu costumo dizer que é o templo do samurai. Eu vou para lá e fico lá com os meus pastores alemães, que você já deve ter visto no Instagram. Fico lá com a minha família, que é um grande suporte para mim. E então eu acho que é isso. Eu me trabalho dessa forma, buscando cada vez mais meditar, cada vez mais fazer o meu karatê, ficar em contato com a natureza. Eu sou um viciado em livros, eu leio pelo menos 3 livros por mês, eu leio 3 livros ao mesmo tempo, eu coloco isso como meta, mas leio com qualidade, não leio só por ler. Então, além dos meus artigos da fisioterapia, além das coisas que eu tenho que ler em relação à fisioterapia, eu procuro ler em torno de 3, 4 livros por mês para poder me alimentar e para poder continuar na jornada. Legal, legal. Pô, sensacional. É muito interessante, profundo, amplo, né? Como a vida uma grande, parece uma grande receita, né? Onde você tem que misturar um monte de coisa, né? Então, aqui, você falando, né, Vicente? Você fala de fisioterapia, você fala de uma abordagem humanizada, aí você traz a filosofia, com bastante estoicismo, aí você traz o karatê, aí você traz a meditação, mindfulness, aí você traz o seu refúgio. Cara, é bastante coisa, né? É bastante coisa. Então, é lógico que cada um tem que construir o seu caminho, né? Cada um tem que se descobrir, né? E, e se entender como um ser único. Mas, assim, o que eu consigo observar em você, Vicente, na sua conduta e no pouco que te conheço, é é um, um forte autoconhecimento, né? Onde você tem suas convicções, encontrou alguns caminhos aqui para balizar, algumas réguas para te balizar. Você acha que o autoconhecimento é a chave da excelência? Eu acho, Hélio, que o autoconhecimento é a chave para uma boa vida. E para você buscar a excelência, você tem que gostar da sua vida. Então, Sócrates dizia que procura-te a ti mesmo e dizia o tempo todo, a vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. Eu até brinco nos meus cursos que eu uso essa frase de Sócrates, a vida que não é examinada não vale a pena ser vivida, e eu transformo, coloco uma outra frase, o paciente que não é examinado não vale a pena ser tratado. Então, eu acho que para você cuidar do outro, você tem que cuidar de você mesmo. E para você cuidar de você mesmo, você tem que ter uma boa saúde física, uma boa saúde mental, porque o profissional que é ansioso, ele na hora de tratar o seu paciente, ele vai ser ansioso. O profissional que não está bem com a sua saúde, como é que ele pode dizer para o seu paciente, olha, faça exercícios, ele não faz exercício, né? Então, o autoconhecimento, na minha opinião, é uma das coisas que torna a vida virtuosa, torna a vida gostosa de ser vivida, como diz o Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo paulista,
né, que é um dos meus ídolos aí em relação a, a palestras, a maneira como ele fala, a maneira como ele se expõe, a maneira como ele escreve. Eu realmente gosto muito do professor Clóvis. Ele costuma citar muito Spinoza e falar da potência do agir, né? Então, quando você se conhece e busca essa potência do agir, e você tem o seu próprio Ikigai, que é uma coisa que eu falo muito. O Ikigai é essa... é, eles viram que na ilha de Okinawa, no Japão, tinham várias pessoas que ultrapassavam os 100 anos de vida, os centenários de Okinawa, né? E eles começaram a estudar isso. E eles viram que uma das causas era o Ikigai. Então, o que é o Ikigai? O Ikigai é o que faz a pessoa acordar todos os dias, é o que move cada um. E, além disso, eles viram que eles se alimentavam bem, tinham uma alimentação saudável, rica, uma alimentação rica em verduras, legumes, em boa hidratação também. Viam que eles se exercitavam todos os dias, viam que eles tinham um Moai, esse grupo de amigos onde eles se encontravam, tinham boas relações, e todos tinham o seu Ikigai, algo que pudesse realmente mover a vida deles. E o Ikigai tem a ver com não só com a profissão, tem a ver com a profissão, com as coisas que você ama, o que você deveria ser pago para fazer, o que o mundo precisa de você. Então, quando você começa a entender o seu Ikigai, a sua missão, né, e faz isso por amor, você entende que a excelência ela é a disciplina para você manifestar o seu Ikigai aqui nesse planeta, né? E aí eu fui buscando a disciplina através disso tudo, né? Através do estoicismo, através do karatê, através do código de honra dos samurais, através dessas pessoas que eu conheci e venho conhecendo na minha vida, né? Eu tenho um grande amigo, é um dos meus melhores amigos, uma pessoa que eu tenho um grande amor, que é um fisioterapeuta da Croácia, chamado Siniša Pozniak. Ele é instrutor de PNF também da Croácia. E ele nasceu e vive num país que foi muito massacrado pelas guerras, enfim. E a gente se tornou, a gente fez todos os cursos avançados de PNF juntos e nos tornamos assim melhores amigos. Ele já, já passou o Réveillon aqui com a mulher e com a filha dele lá no sítio. Eu já fui com a minha família para a casa dele. Ano que vem a gente vai passar as férias juntos, enfim. E a gente conversa muito sobre isso, né? O poder da disciplina, né? Só para você ter uma ideia, o Hélio, 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas foram atingidas, eu estava na Croácia fazendo um curso com o Marcel, que é professor da Alemanha, junto com o Sinistro. O Sinistro era meu colega de curso. E quando aconteceu isso lá, eu falei, nossa, que loucura, Terceira Guerra Mundial. Você precisa ver o que eles falaram, o que os croatas falaram na hora. Assim, olha, terrível, isso não podia ter acontecido, aquela coisa toda e tal, mas muito bem, vamos continuar o curso. Porque nesse momento a gente não pode fazer nada para ajudar e a gente tem que continuar aqui porque o nosso momento é esse. Já passaram por várias guerras, então aquilo ali era algo que estava acontecendo horrível, terrível, é óbvio, né? Eles estavam muito tristes com o que estava acontecendo, mas por outro lado eles entendiam que a vida tinha que continuar. Então esses exemplos vão te ajudando a você buscar o autoconhecimento e a entender que isso é realmente uma das ferramentas aí para você ter uma boa vida e poder fazer com que as pessoas que estão ao seu lado tenham uma boa vida também. E talvez também, né, Vicente, sofrer pouco com coisas que a gente não controla, né, cara? Que é uma coisa que a gente faz muito, né? Por exemplo, a gente fica com medo da bomba atômica russa em cima da Ucrânia e destruição do mundo como um todo, e a gente não pode fazer nada a respeito. A gente não está cuidando do botão da bomba e a gente não pode. Então, assim, o estoico ele tende a ler menos notícia, né? Porque para que eu vou saber da notícia se aquilo. Não, na verdade, o estoico
lê as notícias, mas ele não deixa. Tem um princípio do estoicismo chamado ataraxia. Não é só do estoicismo, é também do epicurismo, é também do cinismo. Ataraxia significa ausência de perturbação. E a ausência de perturbação não significa se isolar do mundo. Significa o seguinte: entender que as coisas estão acontecendo, mas que eu não posso deixar que isso perturbe a minha paz, a minha tranquilidade, porque, como Epiteto dizia, o estoicismo é bonito, olha, porque foi uma filosofia criada 300 anos antes de Cristo, por Zenão de Sítio. Depois ela foi muito usada no Império Romano, anos depois, na época de Cristo. Sêneca nasceu 4 anos antes de Cristo, Epiteto foi contemporâneo de Cristo e Marco Aurélio, imperador, veio depois de Cristo. Então, 300 anos depois, continuou sendo usada, e era uma filosofia que servia para um grande imperador como Marco Aurélio, que foi considerado um dos grandes imperadores da história, e para Epiteto, que era um escravo aleijado. Né? Então, o Epiteto dizia: eu só tenho que me preocupar com as coisas que eu posso controlar. O que eu não posso me controlar, eu não tenho que me preocupar. Então, o que eu posso controlar? Eu posso controlar as minhas emoções, quer dizer, eu posso controlar a maneira como eu vejo as minhas emoções, eu posso controlar os meus julgamentos, eu posso controlar a, a maneira como eu vejo uma situação. Agora, o que eu não posso controlar? Eu não posso controlar muitas coisas, o que as pessoas pensam de mim, né? Então, assim, não estou preocupado se as pessoas falam: por que Vicente posta sobre o estoicismo se ele não é filósofo de formação? Não estou preocupado com isso. A pessoa pode achar o que ela quiser. Eu também não estou preocupado eu não posso me preocupar com o tempo, eu não posso me preocupar com várias coisas que acontecem no dia a dia que eu não tenho controle sobre elas. E eu tento passar isso para os meus pacientes também, no dia a dia. Então, quando você usa uma filosofia dessa, você tende a ter mais saúde mental, né? Você tende a sofrer menos, porque saiu um trabalho agora há pouco tempo mostrando isso, né? Dentro da filosofia, que as pessoas sofrem muito mais por coisas que nunca vão acontecer. É um trabalho que eu li da escola americana falando sobre isso. Então, assim, é incrível como as pessoas sofrem por antecipação. E era que o budismo, o que Buda falava, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, a gente vai ter dor, a gente tem que entender que a dor existe, mas ficar sofrendo por isso é uma opção minha. A gente tem que entender que a impermanência existe, que as incertezas existem, e a gente pode sofrer ou não com isso, a escolha é nossa. Né? Agora, a gente tem que lembrar que o trabalho árduo, sem faltar com a leveza, né? Porque isso é uma coisa que eu tento até equilibrar em relação à filosofia oriental, às vezes eles são muito rígidos e às vezes eles adoecem por isso. Então, aí vem o nosso lado brasileiro, que molda um pouco. Então, acho que a gente tem que ter disciplina, força de vontade com leveza, senão a vida se torna muito rígida. Né? Então, é o equilíbrio, o balanço, né, das coisas. Essa busca eterna pelo equilíbrio, né? Você falou aí sobre disciplina, né? Vou trazer uma história aqui, porque eu nunca fui bom de nada, assim. Eu fui jogar futebol, eu era grosso no futebol. Eu fui fazer atletismo, eu era lento pra caramba, todo mundo ganhava de mim nos 100 metros, nos 200, nos... E aí, eu nunca fui bom de nenhum esporte, assim, sabe? Eu nunca... E isso me gerava uma certa inveja dos moleques bons, porque o moleque bom de bola, ele se destaca, chama a atenção das pessoas, né? Vira líder. Vira líder, chama a atenção das meninas também, né? Então, assim, acaba se destacando. E aí, por um movimento na minha vida, eu comecei a correr. E comecei a correr e comecei a fazer uma atividade muito menos ligada ao talento e muito mais ligada à disciplina. Legal. E correr para mim hoje
Da mesma forma que você não enxerga mais a sua vida sem essas coisas, eu também não enxergo mais. Eu não me lembro da minha vida sem corrida. Uhum. Corrida é a minha meditação, é o meu mindfulness, é o meu momento em que eu entro em flow e consigo desconectar completamente. E você falou também de dor aí na sua fala, né? Dor não necessariamente é uma coisa ruim, né? Uhum. Dor muda a gente de lugar, dor leva a gente, faz a gente alcançar objetivos, dor é uma coisa absolutamente necessária na nossa vida, né? Uhum. E o estresse também, né? O estresse é o que nos trouxe até aqui, fez a gente descer da árvore, deixar de ser um Uhum. macaco simples na floresta e fez a gente virar a humanidade, a comunidade que a gente é. Fazendo um trabalho muito mais, praticando um esporte muito mais ligado à disciplina do que ligado ao talento natural, como um jogador de futebol, por exemplo, Michael Jordan, eu percebi que eu consigo evoluir, eu consigo melhorar, e eu consigo ganhar de mim mesmo cada vez que eu fico mais disciplinado. E eu começo a trazer esses meus aprendizados do dia a dia, da corrida, para a vida, porque a vida também é uma grande maratona, a vida também é um caminho longo, onde você tem que ter muito mais constância do que velocidade, muito mais Uhum. resistência do que uma potência muito alta, e você tem que Exato. dosar, aprender a dosar as coisas, né? Se eu forçar muito no começo, depois vai me faltar energia, se eu for muito Uhum. devagar também, eu não vou alcançar o meu objetivo. Uhum. O mundo é dos disciplinados, ô Vicente? Porque o mundo sempre foi dos geniais. Eu acho que o mundo é dos disciplinados. E o que que você acha? Olha, Hélio, eu acho que a vida não tem muita regra, né? Nenhuma. Eu acho que alguns disciplinados conseguiram êxitos, outros não. Eu acho que a disciplina é uma aliada muito importante pela busca da excelência. Então, interessante esse seu relato em relação à corrida, porque é verdade. Eu acho que o esporte ele te traz a possibilidade de você se testar o tempo todo e de você buscar o seu potencial máximo. No karatê, no PNF, um dos tópicos da filosofia do PNF é a mobilização de reservas. É você mobilizar suas reservas. Você falou muito bem aí dessa sua afinidade com a corrida e como você tenta se superar o tempo todo, o equilíbrio, né, de saber correr no momento certo, senão vai te faltar energia depois. Enfim. A mesma coisa acontece comigo no karatê. Eu nunca fui um atleta de competição, aliás, nem me julgo atleta, mas eu uso o karatê para minha disciplina. Então, por exemplo, eu treino às 8 da noite, eu atendo o dia inteiro, dia inteiro. Então, quarta-feira, por exemplo, eu chego no sexta às 8 da manhã e atendo até às 8 da noite. Tem um intervalinho de 1 hora de almoço, mas é o dia todo avaliando e atendendo. Eu faço as duas coisas. Eu marco geralmente 3 avaliações por dia, o resto é só atendimento, eu mesmo atendendo, Uhum. ou reavaliando e na reavaliação eu atendo. Então, eu chego no final do dia, eu estou exausto, Uhum. realmente exausto, mas eu troco o kimono, aquela coisa, caramba, vem aquele lado, nasceu da preguiça, né? Da preguiça, não, vai para casa, vai descansar e Uhum. tal. Você tem que estudar ainda e tal, porque o estudo também é uma disciplina para mim. Eu me organizo para estudar também praticamente todos os dias, para ler um artigo diferente, para preparar as minhas aulas. Mas eu me forço a trocar o kimono e treinar, porque sei que lá eu vou praticar a disciplina. E aí, quando você observa assim, grandes nomes do esporte, como o Rafael Nadal, com o Bernardinho, o Michael Jordan, você, Cristiano Ronaldo, enfim, Uhum. você nota como eles realmente chegaram onde chegaram pela disciplina. Mas você nota também um Romário da vida que foi um gênio e não era tão disciplinado. Por isso que eu Uhum. digo que a vida não tem muita regra, mas eu acho que tem pessoas que têm um perfil de adotar a disciplina como uma boa estratégia, mas uma disciplina com leveza,
senão a gente adoece, senão o aliado vira inimigo. Mas eu realmente eu sou do time de que acredita que a disciplina a disciplina em todos os aspectos. Em relação por exemplo, os meus cursos, se o curso começa às 8h30, 8h25 eu estou lá e eu começo às 8h30 em ponto. Se acaba às 18h, eu acabo às 18h em ponto. Às vezes posso até passar um pouquinho, mas então eu tenho um compromisso com a disciplina nas coisas que eu faço, né? Na hora de atender o meu paciente. Quando eu estou atendendo o meu paciente, eu estou ali com ele. Não tem celular, não tem. Eu estou ali com ele. Aquele momento que eu estou com ele vai ser totalmente para ele, né? Então, se a gente usa a disciplina na vida da gente dessa forma, né? Quando eu estou dando aula, eu estou dando aula. Quando o viver, é o estado de flow que você falou, que o mindfulness ensina para a gente. Quando você atinge o estado de flow, que é justamente o fluir, enquanto você está fazendo uma tarefa, é o que o Zen budismo chama de entrega completa, né? Então, eu aprendi isso no karatê, aprendi isso na meditação, aprendi no dia a dia, e eu uso isso na minha clínica para mostrar isso para os meus assistentes, colegas que trabalham comigo. Eu uso algumas palavras e o pessoal já sabe, né? Então, por exemplo, quando eu estou atendendo um paciente que tem um risco de queda imenso, eu falo para quem está do meu lado, agora o espírito Zanshin. Zanshin significa mente alerta, mente contínua. Você está totalmente ligado ali. No karatê, se você perde o Zanshin, você relaxa. Você dá o que a gente chama de Kyo para o adversário. Você relaxa, o adversário vai e te pega naquele momento que você abaixou a guarda, que você olhou para o lado, que você levantou o seu kimono. Então, quando você usa o Zanshin, você está com a mente alerta, a mente contínua, preparado ali para aquele momento, atacar na hora que tinha que atacar, recuar na hora que tinha que recuar, bater junto, né? Então, a mesma coisa no atendimento. Eu falo, mente alerta. Se você vacilar um pouquinho, o paciente cai. Se você vacilar um pouquinho, acontece isso, né? E quando você usa essa disciplina mental, né? São os 3 estados da mente no karatê: o Zanshin, o Fudoshin e o Mushin. Né? Quando você, eu falo isso nas minhas palestras para a minha equipe, né? Quando você vai usando isso, né? Tendo a mente de principiante, tá sempre procurando se aperfeiçoar, você vai usando essa filosofia no teu dia a dia e passa a ser algo automático, que é o mais bacana. Você, no começo, se esforça e depois, a mesma coisa, quando eu sento, minha mulher e minha filha dizem, pô, pai, parece que o mundo está acabando, você não acontece nada. Eu sento para ler meu artigo ali, eu estou ali, completamente entregue. Esqueço o celular, esqueço quem está do meu lado, eu mergulho no que eu estou fazendo. E isso fica mais fácil para eu absorver, para eu poder, enfim, usar isso depois nos meus exemplos, a mesma coisa com os meus livros, e etc. Né? Então, esse meu amigo da Croácia, ele falou assim, Vicente, eu fico impressionado que a gente dá curso juntos, que você não perde energia até o final do curso. Assim, eu não perco energia porque aí é que nem você falou. Eu sei o momento certo de explodir, o momento certo de recuar, o momento certo para não faltar energia depois, mas eu estou sempre querendo fazer o meu melhor para que todos ali se sintam absolutamente acolhidos, integrados e com um nice atmosphere, né? Com uma atmosfera legal, bacana, né? Sim, sim, sim. Muito legal, muito legal. Bom, a gente está chegando aqui na reta final. Eu sei que você tem um dia super ocupado, mas eu quero que você conte aquela história, que acho que foi no Japão, da prova que você aplicou lá nos seus alunos, né? Eu preciso fechar o episódio com Bacana, bacana. essa história é Eu te, sensacional. eu te contei isso? Eu que te contei? Você me Ou contou alguém isso, foi em Campinas, não foi, ô em Vicente? Campinas, em A gente foi Campinas, em jantar Campinas. junto e você Foi. contou, eu acho. É o seguinte, por ser estudante de PNF, eu tenho a oportunidade, o privilégio de ministrar o curso em vários países, né? Então, como eu falei, foram 5 cursos que eu ministrei na Coreia do Sul, 2 no Japão, 2 na Croácia, um na Índia, no México, na Polônia, na Alemanha, em vários países. Mas, realmente, o país que eu mais gosto de visitar é o Japão, por tudo que eu aprendo sempre lá, né? Então, eu fui dar um curso avançado lá
E no curso avançado, a gente ministra uma prova no final do curso. Eu dou os cursos em inglês e eles traduzem do inglês para a língua local. Então, lá no Japão, eu dou inglês e tem um instrutor de PNF assistente que está ali para me ajudar, e ele traduz do inglês para o japonês. Então, eu faço a prova em inglês e eles fazem a tradução também, imprimem, né, e levam para lá. Muito bem. Então, a prova eu ministro no quinto dia do curso. São 5 dias de curso, no último dia, no quinto dia. No quarto dia, eu estava lá, e eles imprimiram a prova e levaram o envelope com as provas lá para o curso, para o local do curso, para eu conferir. Aí eu dei uma olhada, estava tudo certo, botei o envelope em cima da mesa. Maravilha. Aí dei o curso normalmente, acabou o curso, os alunos falaram assim, professor, a gente pode ficar estudando aqui até mais uma horinha, 2 horas para a prova de amanhã, que é uma prova teórica e uma prova prática. Essa seria a teórica. Né? Eu falei, claro, por mim não tem problema algum. Aí acabei o curso às 6 horas, em ponto, e falei para o meu assistente, que era meu tradutor, bom, então vamos jantar, os alunos vão ficar aí estudando, vai ficar alguém aqui com eles? Ele falou, não, professor, não vai ficar ninguém, não. Eu deixo a chave com o aluno que eu confio, ele tranca o centro de estudos e sem problema, sem problemas. Então, bom, então pega o envelope de prova, né, para a gente levar. Aí o meu assistente, o tradutor, falou assim, mas por que, professor? Eu falei, não, as provas estão ali, não estão? Estão impressas, né? Então, pega para a gente levar, amanhã a gente traz. Eu falei, mas por quê? Se a gente vai aplicar a prova aqui amanhã, não tem necessidade de levar a prova. Não, vocês não vão ficar aqui estudando? Sim, vão. Mas a prova vai ficar aí, né? Vai ficar alguém responsável? Não. E ele não entendia o que eu estava querendo dizer. Não pela língua, porque ele falava bem inglês. Aí ele falou assim, professor, não estou entendendo qual é o problema. Eu falei assim, olha só, se vão ficar aqui estudando, alguém pode pegar a prova ali, ler a prova, eles podem fazer a prova juntos e amanhã todo mundo vai se dar bem na prova, né? E não é esse o objetivo. Eu quero ver como é que está o conhecimento dele, né? Enfim, não que eu acho prova algo importante, mas enfim, faz parte da Associação Internacional de PNF e a gente precisa aplicar a prova. Aí ele virou, olhou para mim e disse assim, como é que é? O senhor acha que algum dos alunos pode pegar a prova, ler e eles podem fazer a prova juntos? Eu falei, isso não aconteceria. Aí que vem a facada no peito, né? Ele olhou bem sério assim para mim e falou assim, claro que não, professor. Isso seria uma desonra para eles. Isso seria uma desonra para eles. Aí assim, mesmo? Aí veio a pergunta que eu não queria ter escutado. No seu país não é assim? Aí ele falou, você quer que eu te conte? Olha, no meu país, um pegaria a prova, faria o gabarito e venderia o gabarito. Ganharia dinheiro. Então, assim, o que a gente aprende com eles é essa noção de honra, né? De respeito, o Japão é realmente incrível. Eu quando fui para lá, na minha terceira vez, eu pedi para treinar na JK, que é a meca do karatê para a gente, né? Uhum. E eu fui lá, fiz um treino de karatê com os estrangeiros. Aí comprei um kimono lá, comprei uma faixa preta japonesa, fui para lá. Aí quando eu cheguei no treino, estava tendo um treino antes. O meu seria o próximo. E aí o que eu fiz? Eu sentei, assim, né, inclinei e comecei a filmar. Porque estava feliz da vida, que eu estava no JK, né? Porra, eu só via aquilo na internet. Eu estou aqui na meca do karatê, vou treinar com os japoneses, olha que maravilha. Aí, depois de 2 minutos eu sentado assim, o sensei parou o treino, chegou lá na frente e começou. Aí eu não entendo japonês, né? Aí eu falei para o meu assistente, que tinha me levado, eu falei, o que ele está dizendo? Ele falou assim, professor, ele está dizendo 2 coisas. Primeiro, não pode filmar o treino. Segundo, sente uma postura digna.
Eu estava sério, deitado, com as pernas assim, né, mais fletidas e tal. Eu sentei, falei, osso, aí pedi desculpas, sentei na postura digna. Quer dizer, então, essa etiqueta que os japoneses têm, né, a gente tem que ter isso com os nossos pacientes, com os nossos alunos. Né? Eu pedi para participar, porque os estudantes, quando vão para lá, pedem para ir conhecer o Monte Fuji, para conhecer várias coisas. Né? Eu falei, eu só quero duas coisas, além de comer bem, né? Claro. Eu Claro. quero ir lá na JKA, Japan Karate Association, e quero participar de uma cerimônia do chá, que, que é fantástico. E me levaram num local que tinha cerimônia do chá, e eu participei para ver na prática o que eu já tinha lido muito sobre o estar no presente na cerimônia do chá. Quer dizer, então, quando você pega isso e traz para o seu dia a dia, de estar presente com o seu paciente, de estar numa postura digna, de falar palavras dignas, de, enfim, os oito, o caminho óptimo do budismo, né? Fala correta, pensamento correto, atitude correta. Quando você começa a tentar, é difícil, é super difícil, a gente erra, a gente faz besteira, enfim, mas quando você tenta aplicar isso no seu dia a dia, você não existe um estoico pronto, existe um estoico em construção. Então, você se torna um líder melhor, você se torna um melhor terapeuta, você entrega resultados de uma maneira bacana, de uma maneira que você oferece qualidade de vida às pessoas. As pessoas se sentem bem de estar na sua presença, que eu acho que é fundamental isso. Eu digo para os meus alunos, faça com que os pacientes se sintam bem na presença de vocês, que vocês levem aos pacientes não apenas algo técnico, então, que é o tripé, né, da prática baseada em evidência, né? Melhor evidência disponível, expertise do profissional e respeitar os desejos do paciente. Então, faça com que aquele encontro seja o que os japoneses chamam de ichigo ichie. Aquele momento é único e não vai se repetir. Então, faça de cada encontro com o seu paciente um momento que ele vai se sentir muito bem, vai ficar feliz porque está na sua presença, de alguma forma, você está podendo contribuir para a melhora da qualidade de vida dele. Pô, professor Vicente, não tenho como agradecer por esse episódio lindo, maravilhoso. Dá para ficar aqui o dia inteiro com você. Mas eu ainda vou para o Rio de Janeiro aí, vou levar uns amigos meus aqui para a gente fazer um curso contigo. A gente deseja isso também. Vai E ser um prazer. não é só Estou pelo muito PNF, interessado no seu trabalho. não é só pelo PNF, não, é pela convivência com você. Quero ficar perto de você bastante, muitas horas. Acho que esse é o grande, Obrigado. grande motivo para ficar perto A de você. recíproca, a recíproca é verdadeira. Ah, muito obrigado. Professor, como é que as pessoas podem te encontrar? Fala teu Instagram aí para as pessoas te seguirem e poderem. Meu Instagram é José Vicente PNF. Eu tenho um canal no YouTube, José Vicente Martins, que eu vou alimentar mais. Esse ano passou agora, foi um ano de muito trabalho, porque eu ministrei muitos cursos e tive vários congressos e atendi muito, então eu não pude mexer muito no meu canal no YouTube, mas esse ano eu estou me organizando para colocar mais coisas lá no canal no YouTube e colocar mais coisas no Instagram em relação ao PNF, fisioterapia, a fisioterapia baseada em evidências e esse olhar mais humanizado, mais filosófico das coisas. Eu vou me dedicar um pouco mais nesse ano a isso também. Legal. Bom, muito obrigado, professor Vicente, pelo teu tempo, seu precioso tempo. Obrigado pela sua presença aqui, por toda a sabedoria, conhecimento, empatia e todo esse carisma que você trouxe para nós. Muito obrigado mesmo. A sua contribuição para esse canal é sensacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Você pediu para eu falar sobre aconselhar um livro e um filme, Isso, né? isso. Já Então, esqueci. um livro é esse aqui, que eu separei para vocês. Quer dizer, eu teria trocentos livros para indicar, mas um é esse, Treine a Mente, Mude o Cérebro, da Sharon Bagley, que mostra como o nosso cérebro é treinável em relação a tudo, inclusive a felicidade. Legal. Então, é um livro que eu aconselho e vários outros livros em relação ao estoicismo, como Meditações de Marco Aurélio, A Arte de Viver,
de Epiteto, vários livros do Ryan Holiday, A Quietude e a Chave, O Obstáculo ao Caminho, etc. E filme, para finalizar, o filme da minha vida é A Sociedade dos Poetas Mortos, e foi ali que eu descobri a minha inspiração para ser professor. Que legal. Bom, muito obrigado, Vicente. Mais uma vez, eu desejo a você um excelente ano. Obrigado pelo seu tempo. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui nesse episódio. Mais um episódio, o primeiro episódio do ano 2023 do podcast Aprender e Empreender. Vai lá no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no YouTube. Clica no sininho para receber a notificação toda vez que a gente lançar um novo episódio. Agradecer a todo mundo que assistiu até o final aqui. Manda para alguém que você gosta esse super episódio. Obrigado e até mais.